A data era 5 de junho de 1983, um domingo. Às 7 da noite, milhões de televisores brasileiros sintonizaram o canal 6. O que apareceu nas telas era algo que ninguém estava acostumado a ver na televisão brasileira. Cores vibrantes, imagens nítidas, um cenário que parecia mais um estúdio de cinema do que uma emissora de TV. E então surgiu o logotipo, um M dourado, elegante, com pequenas esferas nas pontas. A Rede Manchete estava no ar. Nos bastidores daquele momento, estavam 2 anos de preparação e 50 milhões de dólares investidos. Equipamentos importados da Europa e dos Estados Unidos. Câmeras que nem a Globo tinha. Um sistema de computação gráfica único no Hemisfério Sul. Tudo isso construído sobre uma aposta ousada de um homem que já tinha 74 anos e que, na verdade, nunca quis entrar para a televisão. Seu nome era Adolfo Bloch. E essa é a história de como ele construiu um império que quase derrotou a Globo, criou Pantanal e depois desmoronou sob o peso de suas próprias ambições. Mas para entender o que aconteceu com a Manchete, você precisa voltar muito mais atrás. Precisa conhecer um menino de 9 anos assistindo a própria cidade ser destruída pela Guerra Civil Russa. O ano era 1917. A cidade, Jitomir, na Ucrânia, a 120 quilômetros de Kiev. Avram Yosefovich Bloch era filho de uma família judia de gráficos. Seu pai, Josef Bloch, trabalhava imprimindo documentos para o governo provisório de Alexander Kerensky. A família tinha uma pequena gráfica, uma fábrica de gelo e até um tabelião morando com eles. Adolfo cresceu entre o cheiro de tinta de impressão e o barulho das máquinas. Aos 9 anos, já ajudava o pai vendendo libretos de ópera nas portas dos teatros. Era uma vida razoável para os padrões da época. Até que a Revolução Russa destruiu tudo. Primeiro veio a fome, depois os pogroms, cossacos invadindo casas de famílias judias, exigindo ouro, joias, qualquer coisa de valor. Adolfo viu isso acontecer na própria sala de sua casa. Anos depois, ele descreveria o ódio que sentiu naquele momento. Um ódio tão intenso que ele desejou ter o poder de fazer os cossacos sufocar apenas com a força do pensamento. A família perdeu tudo. Os bens foram confiscados pelo governo comunista. Josef Bloch juntou 17 parentes e fugiu para Kiev. A viagem durou 7 dias. Quando chegaram, a mãe de Adolfo tinha os cabelos completamente brancos. Ela tinha saído de casa com cabelos pretos. Em Kiev, a situação não melhorou. Em 1921, a família tomou a decisão final: deixar a Ucrânia para sempre. Foram para Nápoles, na Itália, onde ficaram 9 meses. E em janeiro de 1922, desembarcaram no Rio de Janeiro. Trouxeram consigo um pequeno pilão de especiarias. Só isso. E algumas economias que mal davam para começar de novo. Josef Bloch comprou uma pequena impressora manual. O primeiro trabalho: imprimir folhas numeradas para o jogo do bicho, que na época ainda era legal. Era um recomeço humilhante para quem tinha uma gráfica próspera na Ucrânia. Mas era um começo. Adolfo tinha 14 anos e falava russo. Teve que aprender português na rua trabalhando. Cresceu ajudando o pai na gráfica, aprendendo o ofício, conhecendo o mercado. Anos depois, já adulto, conseguiu o primeiro grande negócio da família. Um exportador de laranjas precisava de papel de seda especial para embalar frutas. Nenhuma gráfica no Rio tinha condições de fazer o trabalho. Adolfo aceitou a encomenda sem ter ideia de como cumpri-la. Providenciou máquinas, aprendeu a técnica, entregou o serviço. E a gráfica Bloch começou a ser conhecida. Na década de 1940, Adolfo já trabalhava para a Rio Gráfica, de Roberto Marinho. Os dois se tornaram amigos. Bloch frequentava a área boêmia do Rio, conhecia jornalistas, escritores, políticos. Num desses lugares, o Grêmio Recreativo Familiar Kananga, do Japão, ele assistia rodas de gafieira e guardava tudo na memória. 40 anos depois, esse lugar viraria uma novela. Em 1952, Adolfo Bloch lançou a revista Manchete. A ideia era simples:
criar uma concorrente para a revista O Cruzeiro, que dominava o mercado. A Manchete apostou em fotojornalismo, papel de qualidade superior, impressão totalmente colorida. O slogan era perfeito. Aconteceu, virou Manchete. E funcionou. A revista cresceu, passou a ter colunistas como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Fernando Sabino. Cobria os grandes acontecimentos do Brasil com agilidade e qualidade editorial. Em 1960, na inauguração de Brasília, vendeu mais de 700 mil exemplares de uma edição especial. Em 1980, na visita do Papa João Paulo II ao Brasil, bateu o recorde. 2.500.000 exemplares vendidos. A Bloch Editores se tornou um império. Publicava Manchete, Fatos e Fotos, Pais e Filhos, Desfile, Amiga, Sétimo Céu. Tinha gráficas próprias. Em 1968, inaugurou uma sede projetada por Oscar Niemeyer na Praia do Russell, na Glória, com vista para o mar. Adolfo Bloch era amigo pessoal de Juscelino Kubitschek. Quando JK morreu, em 1976, Bloch praticamente exigiu que o corpo fosse velado no saguão do prédio da editora. 19 anos depois, o próprio Bloch seria velado no mesmo lugar. Mas no início dos anos 80, algo começou a mudar no mercado brasileiro. A televisão estava dominando tudo. A Globo de Roberto Marinho era praticamente imbatível. O SBT de Silvio Santos estava crescendo. E havia canais vagos por aí, antigos canais da extinta TV Tupi, que o governo estava redistribuindo. Adolfo Bloch não queria entrar na televisão. Ele queria construir uma fábrica de alumínio. Mas em 1981, quando voltou de uma viagem aos Estados Unidos, encontrou um projeto de TV bastante adiantado. Seus diretores e seu sobrinho Pedro Jack Capeller tinham preparado tudo. O Grupo Bloch havia vencido a licitação pública e conquistado 5 canais de televisão em diferentes cidades do Brasil. Bloch hesitou. Ele conhecia revistas, conhecia gráficas, não conhecia televisão e, mais importante, sabia que televisão era caríssima. Mas quando decidiu entrar, como ele mesmo disse, foi para valer. 2 anos de preparação, 50 milhões de dólares só para colocar a emissora no ar. Foi montada com os equipamentos mais avançados da época. Câmeras que deixavam a concorrência para trás. Um departamento de computação gráfica que só existia ali. Cenários que pareciam naves espaciais. O slogan escolhido foi perfeito para a ambição do projeto. A televisão do ano 2000. No dia da estreia, 5 de junho de 1983, a Rede Manchete mostrou ao Brasil que era possível fazer televisão de outra forma. Jornalismo sério, produção de primeiro mundo, qualidade visual incomparável. O Jornal da Manchete, nos primeiros meses, tinha quase 2 horas de duração. As concorrentes davam no máximo meia hora para seus telejornais. A emissora inovou. Comentaristas, entrevistas, formas diferentes de narrativa, interação entre apresentadores, mulheres na bancada. O cenário deixava a redação à mostra. A trilha sonora era videogame, da roupa nova. Tudo isso era novo para a televisão brasileira. A programação inicial focava no público classe A e B. Filmes bem conceituados, programas culturais. A ideia era ser a televisão sofisticada, diferente das outras. Mas havia um problema. Televisão sofisticada não paga as contas. As primeiras crises financeiras começaram logo. Os investimentos eram altíssimos, o retorno publicitário baixo. Em 1986, a Manchete já tinha uma dívida de 23 milhões de dólares e prejuízos próximos de 80 milhões. A hiperinflação brasileira corroía as margens. Anunciantes hesitavam. A emissora vendia publicidade abaixo do que deveria pelo sucesso de audiência que tinha. E o contexto econômico brasileiro tornava tudo pior. O país estava na chamada década perdida. A crise da dívida externa, inflação galopante, juros internacionais altíssimos, empresas cortando investimentos e televisão que já era cara, ficava ainda mais cara quando você precisava importar equipamentos e pagar dívidas em dólar. Mas a Manchete teve seus momentos de glória, e alguns deles foram genuinamente brilhantes. Em 1984,
produziu a minissérie Marquesa de Santos, com Maitê Proença. O resultado animou. A partir daí, outras minisséries foram produzidas. Em 1985, a emissora entendeu que precisava popularizar a grade para atingir a classe C. Começou a produzir novelas. Em 1986, Dona Beija se tornou um sucesso relativo. Não bateu a Globo, mas incomodou. Mostrou que era possível fazer novela fora da líder. Adolfo Bloch tinha um sonho antigo: produzir a novela Cananga do Japão sobre o Rio de Janeiro dos anos 30. Em 1989, com Jaime Monjardim como diretor artístico, o sonho se realizou. Cananga do Japão foi ao ar com ares de superprodução. E deu certo, mas o verdadeiro divisor de águas estava prestes a acontecer. Jaime Monjardim conversou com Benedito Rui Barbosa, autor que estava insatisfeito na Globo. Benedito tinha uma novela engavetada, uma história que se passava no Pantanal. A Globo havia rejeitado o projeto por achar caro e logisticamente complicado. O SBT também recusou. A Manchete topou o risco. Adolfo Bloch imaginou usar Pantanal para reabrir o segundo horário de novelas, às 7h30 da noite, que estava vazio havia 2 anos. Mas Cananga do Japão estava terminando, e não havia outra novela pronta para substituí-la no horário nobre. Jaime Monjardim pediu que Benedito ajustasse a sinopse de Pantanal para o horário das 9h30. A novela estreou em 27 de março de 1990. Os primeiros capítulos impressionaram. Cenas exuberantes, cinematográficas, de uma região desconhecida da maioria dos brasileiros. A fotografia era de outro nível. A trilha sonora de Marcos Viana era perfeita. E a história tinha elementos que a televisão brasileira raramente explorava: natureza crua, erotismo sem vulgaridade, personagens lendários. Na primeira semana, Pantanal fez 7 pontos de audiência, nada excepcional. Mas na terceira semana já estava liderando. E aí a guerra começou. A Globo exibia a Rainha da Sucata no horário das 8. Pantanal entrava no ar logo depois, às 9h30. Durante os primeiros 20 capítulos, competindo com a linha de shows da Globo, Pantanal atingia picos de 30 pontos. No dia 7 de abril de 1990, a novela saiu incólume em São Paulo. Marcou 32 pontos, enquanto a Globo fez 28. Pela primeira vez em quase 20 anos, uma novela fora da Globo liderava o horário nobre. Roberto Marinho não reconhecia publicamente o sucesso da Manchete. Argumentava que Pantanal entrava depois do fim da novela das 8, então não era uma competição direta. Mas nos bastidores, a reação foi imediata. A Globo começou a esticar Rainha da Sucata para segurar o público. Cortou as cenas do próximo capítulo para que o final competisse diretamente com o início de Pantanal. Depois, cancelou boa parte da linha de shows e lançou Araponga, uma novela com os maiores nomes da casa, no mesmo horário. Até o TV Pirata saiu do ar para tentar frear o sucesso da concorrente. Não funcionou. Pantanal chegou a marcar 42 pontos enquanto a Globo fazia 22. A audiência média da novela foi de 22 pontos durante toda a exibição. O último capítulo, em 10 de dezembro de 1990, registrou 41 pontos contra 21 da Globo, praticamente o dobro. A novela teve 216 capítulos. Revelou atores como Cristiana Oliveira, Marcos Palmeira, Paulo Gorgulho, Carolina Ferraz. Resgatou medalhões como Cássia Kiss, Cláudio Marzo, Natália Timberg. Virou capa da revista Veja. Impulsionou o turismo no Pantanal. Fez o público brasileiro aprender a mudar de canal. E fez algo mais importante. Provou que a Globo era vulnerável. O faturamento da Manchete em 1990 chegou a 120 milhões de dólares. Pantanal proporcionou à emissora o melhor momento de sua trajetória em audiência, faturamento e prestígio. A Manchete chegou a ser a segunda maior rede de televisão do país. Foi o auge absoluto. E também foi o início do fim, porque enquanto a Manchete batia recordes de audiência, os problemas financeiros continuavam crescendo nos bastidores. A emissora tinha acabado de inaugurar uma nova sede em São Paulo,
depois de mais de 2 anos de obras, que custaram 25 milhões de dólares. Pantanal teve um orçamento de 8 milhões de dólares. A estrutura era cara, a produção era cara, tudo era caro. Ao mesmo tempo, o Brasil sofria com greves. A Manchete tinha problemas com o sindicato. Equipamentos eram arrestados por dívidas. O Banco do Brasil embargou bens da emissora em julho de 1990, bem no meio do sucesso de Pantanal. A emissora estava ganhando dinheiro com publicidade, mas gastando mais rápido ainda. E as dívidas antigas continuavam acumulando juros. Vamos fazer uma pausa aqui. Se você chegou até agora e está curioso para saber como uma emissora que criou Pantanal e quase derrotou a Globo acabou quebrando, deixa um like, se inscreve no canal e comenta se você assistiu Pantanal na época, ou se você tem alguma memória da Manchete. Talvez você assistia os animes que passavam lá. Talvez você trabalhava na emissora. A gente adora saber dessas histórias. Agora vamos continuar. Em 1992, a Manchete estava muito endividada e com salários atrasados. A família Bloch vendeu a emissora para a IBF, Indústria Brasileira de Formulários, do empresário Hamilton Lucas de Oliveira. O acordo previa 25 milhões de dólares em investimento e a assunção de 110 milhões de dólares em dívidas. Não se concretizou como prometido. Os salários continuaram atrasando. Greves pipocaram. Em fevereiro de 1993, funcionários da filial paulista paralisaram as produções. Em 15 de março, a matriz carioca entrou em greve e tirou a emissora do ar por algumas horas. Hamilton Lucas de Oliveira deixou a Manchete totalmente sem dinheiro. Em abril de 1993, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu devolver a Rede Manchete para Adolfo Bloch, alegando que a IBF descumpriu cláusulas contratuais. Mas o estrago estava feito. A emissora voltou para as mãos dos Bloch, numa situação pior do que quando tinha saído. Mesmo assim, houve alguns sucessos importantes. Em setembro de 1994, estreou Os Cavaleiros do Zodíaco, anime que mudou a forma como desenhos japoneses eram vistos no Brasil. A Manchete sempre foi pioneira em animes e tokusatsus. Jaspion, Changeman, Flashman. Toda uma geração cresceu assistindo esses programas. Mas no dia 19 de novembro de 1995, Adolfo Bloch morreu. Ele tinha 87 anos. Foi internado em São Paulo para tratar embolia pulmonar e disfunção da prótese da válvula mitral do coração. Na madrugada do dia 18 para o dia 19, o quadro se agravou. Precisou ser operado. Não resistiu. A morte de seu Adolfo foi o golpe simbólico. Ele era a alma das empresas, centralizador, visionário, mas nunca preparou uma gestão profissional para sucedê-lo. Quando ele morreu, o controle passou para seu sobrinho Pedro Jack Capeller, conhecido como Jaquito, e a partir daí, a queda se acelerou. Em 1997, a crise econômica dos tigres asiáticos causou efeito cascata no Brasil. Empresas paralisaram investimentos, cortaram gastos. O primeiro corte era sempre publicidade. As emissoras de TV aberta sentiram o impacto imediato. Queda nas receitas. E pior, aumento de custos. Com o dólar mais escasso, as cotas de direitos esportivos internacionais subiram. Enviar funcionários para coberturas no exterior ficou mais caro. Para a Manchete, que tinha dívidas históricas e uma estrutura pesada, isso foi devastador. Em 1998, o Congresso aprovou uma lei que proibia a exploração dos serviços telefônicos 900 no país. Era um serviço em que o espectador ligava para participar de sorteios de prêmios, pagando R$ 3 por ligação. Disfarçado de pesquisa, esse modelo se espalhou pelas emissoras a partir de 1995. Era uma fonte importante de receita. O fim da exploração dessa fonte foi um golpe no faturamento, e então veio a Copa do Mundo de 1998 na França. A Manchete investiu alto, levou sua equipe, montou cobertura especial e amargou a 5ª colocação durante as transmissões do evento, oscilando entre 1 e 2 pontos no Ibope. O investimento não se pagou. Para tentar recuperar, a emissora apostou na novela Brida, que estreou no 2º semestre.
Mas Brida foi um fracasso. Consumiu recursos, não entregou audiência. A novela foi cancelada no meio e substituída por uma reprise de Pantanal. Com dívidas que chegavam a 500 milhões de reais no fim de 1997, a Rede Manchete não resistiu à combinação de fatores desfavoráveis. A partir de agosto de 1998, funcionários e fornecedores pararam de receber pagamentos regulares. Greves paralisaram produções. Até o Jornal da Manchete ficou fora do ar alguns dias. Afiliadas começaram a fugir ao longo de 1998, reduzindo ainda mais a receita publicitária nacional. Em outubro de 1998, a TV Vitória, afiliada e única retransmissora do Espírito Santo havia 14 anos, trocou a Manchete pela Record. O diretor-geral da programação Fernando Barbosa Lima, o jornalista Ronaldo Rosas, a diretora de eventos jornalísticos especiais, Ana Costabile, anunciaram que iam deixar a emissora. A apresentadora do Jornal da Manchete, Márcia Peltier, pediu demissão em setembro. Em novembro de 1998, calote geral nas dívidas históricas com o INSS, Caixa, Banco do Brasil, Banco Excel, Embratel e um banco alemão. A Manchete operava com uma autorização provisória desde 1996, que venceria em maio de 1999. A emissora não tinha conseguido regularizar dívidas com o governo, condição imposta pela Constituição para a renovação de concessões de rádio e TV. Em 1999, o grupo IBF ainda reivindicava na Justiça a posse do canal desde a transação frustrada de 1992. O grupo Bloch precisava de uma liminar favorável para tentar vender a emissora. Em janeiro de 1999, Pedro Jack Capeller surpreendeu a todos e assinou contrato com a Renascer Gospel Comunicação Produções, da Igreja Renascer em Cristo. Pelo acordo controverso, que não era de venda nem arrendamento, o Grupo Bloch continuava proprietário da Manchete. O governo considerou a operação impraticável. A Constituição proibia o controle de emissoras de TV por partidos políticos, e a Igreja tinha vínculos políticos claros. A tentativa fracassou. Em abril de 1999, a Justiça concedeu ao Grupo Bloch a liminar que liberava a venda. No dia 16 de maio de 1999, a Rede Manchete foi finalmente vendida para Amilcar Idalevo, dono da TV Ômega. A empresa produzia o Domingo Total e operava o serviço 900 para todas as emissoras. Pelas negociações, Amilcar Idalevo alegou que assumiria 250 milhões de reais em dívidas trabalhistas com o INSS, FGTS e salários atrasados dos funcionários. Mas a emissora foi dividida em duas empresas. A parte considerada saudável foi para a TV Ômega. A parte podre, com as dívidas mais pesadas, foi vendida a uma empresa chamada Resed Participações, tendo a Bloch Editores como fiadora. No ano seguinte, em 2000, a Resed declarou falência. A Bloch Editores foi responsabilizada pelas dívidas. Não suportou. Entrou em concordata preventiva. As revistas foram deixando de circular. Funcionários entraram em greve. Em agosto de 2000, a Bloch Editores decretou falência. O império que começou com um pilão de especiarias trazido da Ucrânia em 1922 terminou em 2000. A TV Ômega virou Rede TV logo depois da compra. Está no ar até hoje. Mas a TV Manchete saiu do ar em 10 de maio de 1999. Poucos meses antes do ano 2000 que ela tanto prometeu trazer. O destino deveria ter sido o mesmo da Rede Tupi. Ser embargada pelo governo federal, fechada e ter seus canais lançados em nova licitação. Mas o governo não seguiu o que determinava a Constituição e aprovou uma operação diferente. 20 anos depois do fechamento, em 2019, a dívida da massa falida da Manchete com a União estava em 556 milhões, 832.120 reais e 9 centavos. O prédio da antiga TV Manchete, na Praia do Flamengo, projetado por Oscar Niemeyer,
foi arrematado em leilão em julho de 2008 por R$65 milhões. A marca da Rede Manchete e o arquivo com mais de 25 mil fitas da emissora foram arrematados em leilão online em dezembro de 2021 por R$500.500. Tudo terminou em leilão, tudo virou memória, mas a história da Manchete importa, porque ela não é só sobre uma TV que quebrou. É sobre uma pergunta que assombra qualquer empreendedor. Como você transforma sucesso em sustentabilidade? A Manchete tinha qualidade técnica superior, jornalismo respeitado, produções cinematográficas, Pantanal batendo a Globo quase todos os dias, faturamento de $120 milhões no ano do sucesso da novela. Então, o que deu errado? Vamos aos fatos. Primeiro, a decisão de entrar na televisão nunca foi totalmente racional. Adolfo Bloch não queria TV, queria fábrica de alumínio. Quando encontrou o projeto adiantado, hesitou. Mas quando decidiu entrar, foi com a mentalidade de fazer a melhor TV possível. Não a TV mais viável, a melhor. $50 milhões só para colocar no ar. Equipamentos de ponta, estúdios enormes, sedes caras. Tudo em nome da qualidade. Mas qualidade custa, e televisão já era um negócio de margens apertadas. Segundo, a Manchete nunca teve gestão financeira profissional. Adolfo Bloch era centralizador, visionário, mas não preparou sucessores. Quando morreu, deixou um vácuo de liderança num momento crítico. Terceiro, a emissora gastava como se fosse líder, mas faturava como segunda ou terceira colocada. Vendia publicidade abaixo do valor de mercado, investia em produções caras e acumulava dívidas em dólar numa época de hiperinflação e câmbio instável. Quarto, o contexto macroeconômico foi impiedoso. A década de 80 foi chamada de década perdida no Brasil. Crise da dívida externa, inflação de quase 2.000% ao ano no final da década, juros internacionais altíssimos, recessão, empresas cortando investimentos e televisão, que depende de publicidade, sente na pele quando anunciantes somem. Quinto, a morte de Adolfo Bloch em 1995 foi o golpe simbólico. Ele era a figura que segurava tudo. Depois dele, a emissora entrou num ciclo de tentativas desesperadas de salvação. Venda para a IBF, retomada pelos Bloch, tentativa com a Renascer, venda final para a TV Ômega. Cada movimento piorava a situação. Mas tem algo mais profundo aqui. A Manchete foi vítima de uma ilusão perigosa, a ilusão de que sucesso artístico e técnico se traduz automaticamente em sucesso financeiro. Pantanal foi um fenômeno. Bateu a Globo, fez história, mas consumiu $8 milhões de produção. Teve equipes gravando no meio do Pantanal sem telefone, sem televisão, comunicando-se por rádio amador. Logística complexa, custos altíssimos. E todo esse investimento gerou audiência e prestígio, mas não gerou margem suficiente para cobrir as dívidas acumuladas. A Globo aprendeu a lição. Depois de Pantanal, contratou Benedito Rui Barbosa e o promoveu para o horário das 8. Fez O Rei do Gado, Renascer. Novelas que beberam da fonte de Pantanal, mas com estrutura financeira sólida, com gestão profissional, com escala de faturamento que permitia investir sem quebrar. A Manchete nunca teve essa escala e nunca conseguiu construir. Outro ponto crucial: a emissora dobrava apostas tanto em sucessos quanto em fracassos. Pantanal deu certo? Vamos investir ainda mais em minisséries caras. Copa do Mundo fracassou? Vamos fazer uma novela ainda mais ambiciosa. Essa mentalidade de sempre aumentar o risco funcionava quando havia crédito disponível. Mas quando o crédito secou, a queda foi rápida. E tem uma ironia cruel nessa história toda. A Manchete popularizou os Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Fez toda uma geração sonhar com cavaleiros de armaduras douradas lutando por justiça. Mas quando a própria emissora precisou de salvação, não havia armadura de ouro que a protegesse. Não havia cavaleiros, só dívidas, juros, greves, afiliadas fugindo, credores processando.
Nos últimos dias, a Manchete era um arremedo de si mesma. Salários atrasados havia meses, programação irregular, equipamentos sendo confiscados, funcionários fazendo manifestação em frente à residência de Jaquito, cortando o sinal da emissora, colocando outdoors irônicos. Sabe para onde vai o dinheiro que você gasta anunciando na TV Manchete? Nem a gente. Quando o último sinal saiu do ar, em 10 de maio de 1999, muita gente chorou. Não só os funcionários que perderam empregos, mas telespectadores que cresceram vendo aquele M dourado na tela, que assistiram Pantanal, que viram Jaspion, que acompanharam o Jornal da Manchete, que acreditaram que a TV brasileira podia ser diferente, e podia. A Manchete provou isso, mas provar que algo é possível não é suficiente. Mas a memória permanece. Toda uma geração cresceu com a Manchete, e essa geração carrega as lembranças. O som da abertura do Jornal da Manchete, a trilha de Pantanal, os gritos de Jaspion, o M dourado girando na tela. A história da Manchete é um lembrete de que ambição sem estrutura é perigosa, que qualidade sem gestão financeira não se sustenta, que sucesso artístico precisa de sucesso comercial para sobreviver, e que, às vezes, o maior inimigo não é a concorrência, mas a própria forma como você decide crescer. Adolfo Bloch construiu um império começando com um pilão de especiarias e a roupa do corpo, fugiu da guerra, reconstruiu a vida num país estranho, criou a revista mais importante do Brasil, lançou uma TV que mudou o padrão da televisão brasileira, e viu tudo isso ruir nos anos seguintes à sua morte. Falando de impérios que ficam incertos, após a morte de seus donos, temos outra história de uma gigante brasileira cujo futuro ainda é incerto. Quer saber um pouco mais sobre o legado de Silvio Santos? Clique no vídeo que está na sua tela. Te vejo na próxima história.